Olá, bem-vindo a todos. O meu nome é Felipe Fanchini e esse aqui é o meu canal sobre física universitária. Então, dando continuidade aos nossos estudos do livro do Halliday e do Resnick, a gente avança hoje na seção 23.8, onde a gente vai fazer o uso da lei de Gauss para calcular o campo de um plano infinito e também dois condutores carregados, também planares e lado a lado. Então a grande pergunta aqui, como é que a gente faz uso da lei de Gauss para calcular o campo elétrico dado esses planos infinitos? A seção é a 23.8 e ela trata, aplicando a lei de Gauss, simetria planar. Então, sejam todos muito bem-vindos e mãos à obra. Então a gente começa agora a seção 23.8, onde a gente vai fazer uso da lei de Gauss para calcular o campo elétrico dado algumas simetrias planares. Então a gente começa aqui considerando uma placa fina, não condutora, com uma densidade superficial de carga positiva sigma e que se estende aí até o infinito. Então para cima aqui ela vai para o infinito, para a direita aqui, para a esquerda. Então ela é uma placa infinita que ocupa aí todo o espaço. O nosso objetivo aqui é calcular então o campo elétrico dado uma certa distância aqui então R desse plano. A pergunta é, então, quanto vale o campo elétrico, dado essa distância R do plano? Bem, para a gente resolver isso fazendo uso da lei de Gauss, a gente, como usual, começa a analisar a simetria do problema. Então, vamos inicialmente dar uma olhada nesse plano aqui, olhando ele de lado aqui, ó. Então vamos dar uma olhadinha por aqui, ó. Vamos ver como é que fica o campo elétrico, então, em relação à sua simetria, né, às suas direções. Então está aqui, análogo ao meu plano infinito aqui, eu tenho ele aqui também, mas agora em perspectiva. O meu plano infinito, eu olhando ele de lado. Bem, para a gente fazer uso da lei de Gauss, como a gente já sabe, o nosso objetivo é calcular o fluxo do campo elétrico de uma forma apropriada. Através do fluxo do campo elétrico, do cálculo do fluxo e a lei de Gauss, que relaciona o fluxo com a carga envolta a essa superfície gaussiana, a ideia é fazer uso, então, dessa relação para calcular o campo elétrico. A grande pergunta é como é que nós resolvemos essa integral aqui, que aí a gente então precisa fazer uso da simetria. Bem, se a gente analisar o campo elétrico, será, por exemplo, que ele poderia ter uma componente assim? Poderia esse ser o meu campo elétrico? Eis uma pergunta. Por simetria, você já consegue automaticamente prever que isso não é verdade. Por quê? Porque nada impede de eu pegar esse meu plano aqui, ó, do jeito que ele está aqui, e rotacioná-lo assim, mantendo na mesma posição. Só estou rodando aqui em torno de um eixo fixo. Esse aqui é o meu eixo, está aqui para cá, sai de trás aqui, e eu rotaciono assim. Como esse plano é infinito, para cima, aqui, para cá e para cá, quando eu rotaciono ele aqui, a distribuição de carga no espaço não pode variar. Se eu tiver um campo com uma componente assim, se eu rodasse essa distribuição de carga, né, inferindo aqui uma rotação aqui em torno desse eixo, aqui, fazendo ele rodar, após essa rotação, esse campo agora, ele deixaria de apontar para cima e estaria então apontando aqui para baixo. Mas a configuração de carga não mudou absolutamente nada. Logo, isso não pode ser possível. Nada mudou, porém a direção do campo, que antes era na diagonal para cima, ficou na diagonal para baixo. Então o campo não pode ter essa componente aí na direção que a gente vai chamar aqui de y. Essa componente y versor do campo elétrico ela é zero. Então, necessariamente, por simetria, a gente conclui então vamos apagar aqui o nosso campo que não funciona. Por simetria, a gente consegue deduzir que o campo ele é perpendicular, então, à superfície. Ou seja, nesse caso aqui, nessa posição R, o campo, então, ele tem uma componente aqui que é perpendicular ao plano infinito. Aqui, ó, o campo é sempre perpendicular e isso a gente observa por simetria. Note que agora, se eu pegar o meu plano e rotacionar ele aqui, nesse eixo aqui, a distribuição de carga não muda e o campo elétrico também não, como deveria ser. Então, por simetria, a gente consegue deduzir
que esse campo então ele é perpendicular à superfície. Mais do que isso, se a gente analisar a uma distância r do plano, essa distância aqui, r, mesmo em outras posições, mesmo se eu estiver aqui, ó, mas também tiver uma mesma distância r, ou aqui, a uma mesma distância r, o campo elétrico, dado uma distância fixa, r, ele tem que ser constante. Ou seja, o campo nessa posição aqui é igual ao campo nessa posição aqui, que é igual ao campo nessa posição aqui, porque a distância do plano é a mesma. A distância que é r, a distância que é r e a distância que é r. E a pergunta é, por que é uma mesma distância eu tenho o módulo do campo ali constante? Novamente, a gente consegue responder isso por simetria. Suponha que eu tivesse esse campo aqui, E1, esse campo aqui E2, esse campo aqui E3, todos diferentes, eu poderia pegar meu plano e deslocá-lo para cima aqui, simplesmente pego tudo e desloco, né? Então seria equivalente a pegar esse plano aqui e a deslocá-lo aqui para cima aqui. O que acontece? Esse E3 ia parar aqui na posição do E2, esse E2 ia aqui parar na posição do E1, dado o meu deslocamento. Mas a física, visto que o plano é infinito para cá e o plano é infinito para cá e para todos os lados, não muda se eu deslocar ele para cima ou para baixo. Então o campo também não pode mudar. Eu não posso ter um campo E1 aqui, mas quando eu desloco ele para cima, esse campo se torna um campo E2. Isso não pode acontecer porque a configuração, a distribuição de cargas no espaço, ela não foi alterada quando a gente desloca. Então eu tenho que, de fato, por simetria, esse campo vale E, esse campo vale E, esse campo vale E, todos eles com o mesmo módulo. Então, a uma distância fixa, o campo é constante e o campo ele é perpendicular ao plano. Tudo isso obtendo por simetria. Então, vale enfatizar, o campo ele é perpendicular ao plano e ele é constante dado uma distância r fixa. Então, dito isso, vamos agora então tentar fazer o uso da lei de Gauss para calcular o campo elétrico. Então, vamos analisar novamente a nossa visão aqui lateral. Então está aí novamente os meus dois planos, uma vista lateral, né, um outro a vista mais frontal, com uma certa angulação. E o que a gente tirou até agora, dado a simetria do problema, esse plano infinito, é que o campo ele é perpendicular ao plano e o campo ele é constante, dado uma certa distância r fixa aí desse plano. Então a nossa ideia agora é fazer uso da lei de Gauss para calcular esse campo elétrico. Visto que esse campo ele é perpendicular ao plano, é natural que a gente possa pensar numa superfície gaussiana da seguinte maneira. Eu vou envolver essa minha figura com um cilindro. Então ele está atravessando aqui e ele está posicionado de tal maneira que eu tenho os elementos dA, que são sempre perpendiculares à superfície, apontando aqui nessa tampa. Eu tenho os elementos dA apontando aqui nessa tampa. Além disso, em toda a lateral aqui, ó, por exemplo aqui, eu tenho elementos de A que são perpendiculares ao plano da superfície gaussiana, mas são todos paralelo ao plano definido aqui pelo meu plano infinito. Esse elemento dA aqui, esse elemento dA aqui, esse elemento dA aqui, que pertencem à lateral do meu cilindro, né, que é a minha superfície gaussiana, eles são todos paralelos ao meu plano infinito aqui, definido por essa figura em verde. O campo elétrico, como a gente viu, ele é sempre perpendicular à superfície. Então, nesse ponto aqui, nós temos um campo que é perpendicular à superfície em verde. Nesse ponto aqui, nós temos um campo que é perpendicular à superfície. Nesse ponto na lateral aqui, ó, nós também temos um campo, só que ele é paralelo à superfície lateral. Nesse ponto aqui, ó, por exemplo, ou aqui, ó, ele é paralelo à superfície lateral e, consequentemente, perpendicular ao elemento dA. E para trás, tem campo elétrico? Essas cargas aqui, elas produzem campo para cá, naturalmente. E, naturalmente, também produzem campo para cá. Em toda a região do espaço, a gente tem um campo que é perpendicular à superfície carregada. Note que quando eu faço esses vetores aqui, né? Esse vetor aqui, por exemplo, aqui em vermelho, aqui, ó, ele representa um campo E que está nessa posição.
nessa posição, nessa posição, nessa posição. Então, em qualquer posição do espaço, o campo ele é sempre perpendicular à minha superfície. Bom, na parte traseira, então, nós também temos nossos campos aqui, que são perpendiculares à tampa da superfície gaussiana. E na lateral aqui, nós temos os campos perpendiculares a DA, visto que o DA aqui, né, esse elemento de DA aqui, ele é um elemento radial, enquanto que o meu campo E, se você pensar em coordenadas cilíndricas, ele está apontando na direção Z. Ou seja, na lateral, nessa região aqui, ó, da superfície gaussiana, toda essa lateral, o campo ele é perpendicular ao DA. Com isso, então, a gente pode tentar calcular o fluxo, e a gente vai ver que agora não é tão complicado. O fluxo é igual à integral de E escalar dA. O fluxo por toda a superfície. Agora, o fluxo pela lateral aqui, ele é zero. Em toda a lateral, o fluxo de campo elétrico ele vale zero, porque o campo é perpendicular ao dA. Então, as únicas contribuições que a gente vai ter para o fluxo do campo elétrico é nessa tampa aqui e nessa tampa aqui. E se a gente quiser calcular o campo a uma certa distância r, ou seja, nessa posição aqui, que eu vou chamar de r, então eu desenho minha superfície gaussiana de tal maneira, né, que a superfície ela se encontra também a uma distância r. Então o fluxo nessa tampa aqui, que se encontra a uma distância r do plano, quanto vale? Vale o módulo do campo elétrico, que multiplica a área dessa tampinha aqui. Porque o E e o dA são paralelos para todo e qualquer elemento de área dessa tampa. Então o produto escalar de E com dA é igual ao módulo de E vezes o módulo de dA. E o cosseno do ângulo entre eles, né, dá 1, porque o ângulo entre eles é zero. Agora o E é constante, então ele sai da integral. Ou seja, o fluxo é o módulo de E vezes a integral do elemento de área nessa tampa aqui, que dá a área da tampa. Mas esse é o fluxo total? Negativo. Negativo. Por quê? Porque nessa tampa aqui de trás, ó, também existe um certo fluxo do campo elétrico. O dA aponta para cá, da direita para a esquerda, o E aponta da direita para a esquerda, ou seja, novamente o meu dA ele é paralelo ao meu campo elétrico. Novamente, o campo é uma constante dado uma certa distância r, então a contribuição do fluxo nessa tampa aqui, ela também é igual a E vezes A. Então isso aqui dá mais módulo de E vezes A. Ou seja, o fluxo por essa superfície que a gente construiu e que a gente consegue resolver a integral dado a nossa escolha apropriada da superfície, visto que a gente analisou antes a simetria, ela nada mais é do que 2 vezes o módulo de E vezes a área. E que área é essa? É a área da minha superfície gaussiana. É esse resultado aqui, é dessa área aqui. Mas a gente pode pensar, mas será que o resultado depende dessa área? O campo dependeria da área da minha superfície gaussiana, que é uma superfície imaginária, né, um artifício? O fluxo, de fato, depende, mas o campo, como a gente vai ver, não. Por quê? Porque o fluxo pela lei de Gauss, ele nada mais é do que a carga envolta pela superfície gaussiana dividido por ε0. E a carga envolta é exatamente essa carga aqui, ó. Essa é a carga do meu plano infinito que está, de fato, sendo envolvida pela minha superfície gaussiana. Essa carga, dado que eu tenho uma distribuição sigma de cargas, pode ser facilmente calculada. O sigma, que é a minha distribuição de carga, é a carga por unidade de área, ou seja, a minha carga envolta nada mais é do que a densidade, que é constante, vezes a área aqui da tampa do meu cilindro. Se eu pegar essa área aqui que eu estou achurando aqui de vermelho e multiplicar pela densidade de carga, eu vou ter exatamente a carga envolvida aqui pela minha superfície gaussiana. Ou seja, o meu fluxo, então, ele é igual a sigma vezes A sobre ε0, o que implica, então, agora as áreas se vão, que o campo elétrico em módulo aqui é escrito como sigma sobre 2 ε0.
Então você nota que o módulo do campo elétrico de um plano infinito é igual a sigma sobre 2ε0. Ou seja, o campo aqui, nessa posição, ele vale sigma sobre 2ε0. Nessa posição aqui, ele vale sigma sobre 2ε0. Nessa posição aqui, ele vale sigma sobre 2ε0. Para um plano infinito, o campo ele é constante. Note que esse resultado não depende da distância que eu estou do plano. Se eu estiver lá longe ou muito próximo, esse campo elétrico vale sigma sobre 2ε0. Isso vale a pena enfatizar. O campo elétrico é constante, não dependendo da distância que estamos do plano de cargas. Dado um plano infinito, o campo elétrico ele é constante. Vale enfatizar que se a gente quisesse calcular esse resultado fazendo uso da lei de Coulomb, certamente a gente conseguiria resolver. Mas o trabalho que seria dedicado na resolução do problema seria muito maior. Essa é a razão da gente fazer uso da lei de Gauss, dado as simetrias. Dado algumas simetrias especiais, a lei de Gauss então ela serve como uma ferramenta para o cálculo do campo elétrico. Antes da gente concluir essa sessão, vamos fazer mais um estudo, mas agora considerando dois condutores carregados. Então nós vamos pegar dois planos infinitos, porém condutores, e considerando esses planos condutores carregados. Então, vamos lá. Então, a figura mostra aí uma primeira placa, então, condutora. Essa é uma vista aí na lateral, né? Então, imagine isso como se fosse um plano infinito, né? Carregado. Essa placa condutora ela é bem fina, infinita, e ela está aí com um certo excesso de carga positiva nesse caso. Bem, como a gente já viu, essas cargas, então, elas se acomodam na superfície da placa. E como essa placa ela é muito fina e muito extensa, a gente pode supor que praticamente todas as cargas aí que estão em excesso nesse condutor, elas se concentram nessa lateral e nessa lateral aqui. Então, as cargas elas estão aí nas faces aí que são maiores. Se não existe nenhum campo elétrico externo, essas cargas, então, elas se distribuem de maneira uniforme, dando aí uma certa distribuição de carga, que a gente chamou aí de sigma 1. Essas cargas, por sua vez, elas produzem esse campo E, e esse campo E pode ser facilmente calculado conforme o procedimento que a gente usou anteriormente. Note que o campo elétrico E que foi calculado anteriormente, ele era um campo E, presta muita atenção aqui agora, que era igual a sigma sobre 2ε0, onde sigma é a densidade de carga na placa infinita. Aqui, no nosso exemplo, o sigma, que é a densidade superficial de carga, ela é igual a 2 sigma 1. Você pode me perguntar o porquê. Porque, de fato, eu tenho sigma 1 aqui desse lado e sigma 1 desse lado aqui. Foi assim que o livro definiu a brincadeira. Sigma 1 de um lado e sigma 1 do outro. Se eu fizer minha superfície gaussiana aqui para calcular o campo elétrico, igual ao prosseguimento anterior, o que a gente vai observar é que aqui nessa região interna, a gente vai ter uma densidade de carga que é igual a 2 sigma 1. Ou seja, o meu sigma aqui, ó, ele vale 2 sigma 1. Logo, esse campo elétrico que é produzido aqui, E, ele é igual então a 2 sigma 1 sobre 2ε0, o que implica então que esse campo E aqui, ele é igual a sigma 1 sobre ε0. Pois a densidade total de carga, sigma, é igual a 2 vezes sigma 1. Note que como essa placa é positiva, carregada positivamente, esse campo aqui, ele é um campo que aponta para fora da placa. Bem, análogo a essa aqui, eu posso também ter uma placa condutora carregada negativamente. Então eu vou copiar essa aqui, ó. Então tá aí um outro condutor gêmeo, mas agora carregado com uma certa carga negativa. De forma completamente análoga, a gente consegue mostrar que o campo ele é igual a sigma 1 sobre ε0. Aqui vale a pena pôr em módulo, porque não tem direção. Porém, agora, né, esse campo, como as cargas são negativas, eles apontam aqui no sentido da minha placa infinita. Então ele tem a mesma magnitude do anterior,
visto que a densidade de carga aqui é σ1, a densidade aqui é σ1, a mesma da que tinha aqui. Logo, o campo em módulo é o mesmo, porém, uma aponta para fora, no caso das cargas positivas, e o outro aponta em direção ao plano infinito, no caso de um condutor carregado negativamente. Agora vamos supor a seguinte brincadeira. Vamos supor que cada um desses planos seja colocado agora lado a lado. Então, dado um condutor, um carregado positivamente, outro carregado negativamente, vou aproximar um deles do lado do outro. O que de fato vai acontecer? Então, outra figurinha. O que você observa é algo similar a isso aqui. Veja bem, são placas condutoras. As placas condutoras dão liberdade às cargas de se locomoverem. Então, quando eu aproximo essa placa aqui positiva dessa placa aqui negativa, se atente aqui a minha placa positiva, aqui minha placa negativa, todas as cargas que estavam afastadas aqui, elas são atraídas pelo meu condutor negativo, de forma que toda a minha carga fica próxima ao meu condutor aqui que é carregado negativamente. Então as cargas elas migram daqui e vão todas para essa região aqui, próximas do meu condutor negativo. De forma análoga, as minhas cargas negativas, elas se aproximam aqui do meu condutor positivo, de forma que a gente tem uma concentração das cargas todas internas aqui. Se eu tinha antes σ1 desse lado e σ1 desse lado, agora que essas cargas se rearranjaram, eu tenho aqui então 2σ1, porque a quantidade de carga agora dobrou, porque as cargas que estavam antes aqui migraram para cá. Se a quantidade de carga dobrou, a densidade de carga aqui dobrou também. Da mesma maneira, as cargas negativas migraram daqui para cá, para essa região mais próxima aqui, concentrando-se todas na região interna aqui, de forma que a minha densidade de carga aqui nessa região também dobrou. Então agora eu tenho uma densidade de carga que vale 2σ1 aqui e vale 2σ1. O campo, a gente já sabe, ele vale para um plano infinito carregado, σ sobre 2ε0, onde o σ é a densidade de carga. No caso aqui, a nossa densidade de carga é 2σ1, a densidade de carga aqui é 2σ1, de forma que o plano produzido por esse condutor aqui, positivo, ele vale quanto? Ele vale a densidade de carga, que é 2σ1, dividido por 2ε0. Então, o campo produzido pelo condutor positivo produz um campo que vale 2σ1 sobre 2ε0. Da esquerda para a direita aqui. Esse aqui é o meu E, que eu vou chamar de E+. Note que esse valor é constante em todo o espaço. Então, aqui ele vale 2σ1 sobre 2ε0, aqui ele vale 2σ1 sobre 2ε0, aqui ele vale 2σ1 sobre 2ε0, aqui, em toda a região no espaço, o campo produzido por essa placa aqui, e aqui eu só estou considerando a placa positiva por enquanto, vale 2σ1 sobre 2ε0. Agora, de forma análoga, esse condutor aqui também produz um campo, dado essa distribuição de carga negativa aqui. O campo é o campo de um plano infinito, ou seja, ela produz aqui um campo que é nessa direção aqui, que vale um E-, né? Que é a densidade de carga. A densidade de carga é 2σ1 sobre 2ε0. Ou seja, o campo produzido aqui pelo meu condutor carregado negativamente vale 2σ1 sobre 2ε0. Mas qual o campo resultante aqui dentro? Vale 2σ1 sobre 2ε0? E a resposta é não, negativo. Por quê? Porque esse campo E aqui, ó, esse campo E aqui, que eu estou pintando aqui agora, ele nada mais é do que o campo produzido pelo meu condutor carregado positivamente, mais o campo do meu condutor que é carregado negativamente. Agora, os dois apontam da esquerda para a direita, tanto o negativo quanto o positivo. Os dois têm como módulo o valor σ1 sobre ε0. σ1 sobre ε0. De forma, então, que o meu campo resultante interno, ele vale, então, 2σ1
sobre ε0. Esse campo aqui é o campo interno aos meus dois condutores. Eu basicamente fiz uso do princípio da superposição. Calculei o campo produzido por esse condutor, calculei o campo produzido por esse condutor e somei os dois. Somei o E mais e o E menos. Como os dois apontam na mesma direção, esse aqui aponta da esquerda para a direita e o desse aqui das cargas negativas também é da esquerda para a direita, eles acabam se somando de forma que o módulo do campo interno a esses dois condutores ele vale 2σ1 sobre ε0. Para concluir, vale a pena a gente perguntar quanto vale o campo aqui fora. E para a gente responder essa pergunta, a gente vai trocar esses condutores por isolantes, só para a gente tentar entender. De qualquer maneira, o resultado para isolante e para condutor é exatamente o mesmo. Então, a pergunta aqui é: e o campo fora dos condutores? E o campo externo a duas placas carregadas? Então, para responder essas perguntas e finalizar essa sessão, a gente vai analisar a seguinte configuração. Então, eu tenho agora dois isolantes, um carregado positivamente e outro carregado negativamente. Eu vou supor essa placa tão fina, que eu posso considerar uma única densidade de carga aqui, que eu vou chamar uma densidade de carga sigma e uma igual aqui sigma, em módulos. Onde o sigma, só para lembrar, é a carga por área, que é a minha densidade de carga. Bem, esse é o primeiro exemplo que a gente calculou nessa sessão. Um plano infinito uniformemente carregado, ele produz um campo cujo módulo vale igual a sigma sobre 2 ε0. Então, o campo produzido por esse isolante carregado positivamente, e entenda aqui ele como um plano infinito, independente da posição, ou mesmo aqui, ele vale sigma sobre 2 ε0. Então, eu vou desenhar três desses campos, três posições. Eu vou desenhar uma posição aqui, está aqui o meu campo, que vale sigma sobre 2 ε0. Vou pegar num ponto aqui, que ele vale sigma sobre 2 ε0. E aqui também, ó, tem um campo aqui, que ele vale sigma sobre 2 ε0. Esses todos são produzidos pela minha carga positiva. Esse mais só estou para identificar aqui que esse é o campo produzido pela minha placa carregada positivamente. A minha placa carregada negativamente, por sua vez, produz um campo nessa direção, se aproximando dela. De forma, então, que se eu desenhar o campo nessa posição aqui, ó, o mesmo que eu calculei o outro, eu vou ter um campo para cá, eu vou ter um campo para cá, que vale sigma sobre 2 ε0. Nessa posição aqui, eu vou ter um campo se aproximando, que vale sigma sobre 2 ε0. E nessa posição aqui, eu vou ter um campo aqui, que vale sigma sobre 2 ε0. Então, olha o que acontece. Essa placa positiva, ela produz um campo em todo o espaço, que vai para lá e adiante, e vai para lá, para todo o espaço e adiante, para lá, para lá, para lá, para lá, e aqui também, para cá, vai embora, aqui todo o espaço. Essa placa positiva produz campos tanto para a esquerda quanto para a direita. Essa placa negativa aqui, por sua vez, os campos delas apontam todos para cá, apontando em direção à placa, para cá e aqui também, ó, em direção à placa. Então o que você observa é que na região interna, o campo produzido pela placa positiva e pela placa negativa tem a mesma direção. Logo, eles se somam. Externamente, os campos eles têm direções opostas. Logo, eles se subtraem. Como o módulo de um é igual ao módulo do outro, externamente aqui, o campo é igual a zero. Externamente aqui, o campo é igual a zero. E aqui, o campo vale sigma sobre 2 ε0, que é o produzido pelas cargas positivas, mais sigma sobre 2 ε0, que é o campo produzido pelas cargas negativas. Então, meu campo total ali interno fica sigma sobre ε0. Isso aqui é interno às placas. Externo, os dois campos se cancelam
interno eles se somam. Isso porque o campo ele é constante dado uma placa infinita em todo o espaço. Entendo que existe uma certa estratégia que precisa ser estudada, porém, o problema não é tão complicado assim. Você parte analisando uma única placa e depois estende esses estudos para placas que podem estar aí ou não concatenadas. Novamente, a ideia é fazer uso da simetria para entender o campo elétrico, saber sobre as suas direções, sobre sua magnitude, ter noções quando ele é constante, qual a direção desse campo, fazendo uso da simetria, e daí então fazer uso da lei de Gauss, dado uma superfície gaussiana apropriada, para poder então resolver a integral do fluxo e assim calcular o campo elétrico. Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, eu estou à disposição. É só escrever aí nos comentários. É um prazer ajudá-los e até a próxima. Abraços.